Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre o processo de terapia com Gabriela Marques. Isadora Kolnag fala sobre momentos de tristeza. Josiane Pires fala sobre descanso e férias. Sheila Flash nos traz reflexões sobre o pessimismo. Olá, eu sou Letícia e você está assistindo o NAP TV. Talvez você não saiba, mas janeiro também tem uma campanha de conscientização, assim como em outros meses a gente tem o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo. No janeiro a gente tem o Janeiro Branco, que na verdade busca conscientizar as pessoas sobre a saúde mental, sobre as emoções, seus relacionamentos, suas formas de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. E aqui no NAP nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto nesse mês tão importante. Por isso nós temos uma matéria com a psicóloga Gabriela Marques sobre o processo de terapia. Dê uma olhadinha aí. Gabriela Marques sobre o processo de terapia. Dê uma olhadinha aí. O assunto de hoje é sobre o processo da psicoterapia. Como será que funciona o primeiro atendimento psicológico? Quando devo procurar ajuda? Como funciona um atendimento psicológico? Como será esse primeiro encontro? Que enigma, né? Muitas pessoas têm curiosidade sobre esse assunto e eu acho interessante falar, até para desmistificar um pouquinho essa situação referente a buscar atendimento psicológico. Eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a minha primeira sessão com o meu paciente, Então, quando eu estou atendendo no meu consultório aqui no NAP. Geralmente, no primeiro encontro, eu acho importante fazer algumas combinações com o paciente, para ele se sentir, então, confortável, seguro, Além de se sentir confiante, Eu sempre pergunto para o paciente se ele já conhece um pouquinho do trabalho da psicologia, porque a partir da vivência dele eu já posso fazer um link, sobre como eu trabalho, mas de qualquer forma eu sempre, relembro as questões éticas da psicologia, como a questão do sigilo, Então, tudo que se conversa com o psicólogo no atendimento fica entre quatro paredes, a não ser que o paciente se coloque em risco. Aí a gente combina com o paciente e precisa entrar em contato, então, com um familiar, com um amigo, alguém responsável que possa vir buscar essa pessoa se ela estiver em risco de vida, pensando em fazer algo contra si. Mas, no geral, sempre se mantém, então, essa questão do sigilo. Também é interessante de comentar que nesse primeiro encontro, então, a ideia é conhecer a história do paciente, conhecer a demanda, o que fez esse paciente buscar ajuda psicológica. Então, geralmente eu dou a palavra para essa pessoa, para o paciente que está aqui na minha frente, e tento ouvi-lo. Vou fazendo algumas perguntas mais pontuais, para poder entender um pouquinho mais do contexto, da vida, desde a infância, adolescência. Claro, depende da idade, do sujeito. Se é uma pessoa mais idosa, eu acabo não pegando tanto questões da infância e adolescência, Mas, se tratando de adultos, jovens adultos, que acaba sendo o meu público maior, é importante entender um pouco mais sobre as questões, da infância, entrada na adolescência, inserção no mercado de trabalho e por aí vai. É interessante porque nos primeiros encontros, eu diria que talvez, principalmente no primeiro, muitas vezes o paciente se sente inseguro, não sabe bem o que falar, o que é certo, o que é errado, e nesse sentido eu sempre procuro acolher o paciente, porque não existe certo ou errado na terapia, O importante é o que é importante para aquele paciente, o que está angustiando ele, o que está gerando algum sofrimento, Porque a gente precisa entender, e na troca entre psicólogo e paciente, então a gente consegue ir pensando estratégias para esse paciente melhorar a sua qualidade de vida e se relacionar melhor com as pessoas, com o trabalho, com o estudo, enfim, fortalecer um pouco mais o empoderamento desse sujeito para ele poder viver melhor na sua rotina. É legal comentar que, como o nosso trabalho ele acontece totalmente através da fala, é importante uma frequência semanal dos encontros, então, do psicólogo com o seu paciente. Mas, quando o paciente já está entrando no processo de alta, já está mais estabilizado, às vezes nós, então, combinamos encontros quinzenais.
Bom, mas aí você pergunta, psico, quanto tempo, né, vou ficar em atendimento, né? Se trata de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses? E eu diria que não existe receita de bolo. Então, é sempre feito uma avaliação ali com o paciente, né? Depende sempre da demanda do paciente. Às vezes são questões mais pontuais, às vezes de uma questão pontual se desdobram outras que vão surgindo e a gente vai trabalhando. Então, alguns pacientes vão ficar em atendimento psicológico por 6 meses, alguns por 1 ano, sendo que tem outros que vão ficar por 3, 4, a vida inteira se desejarem, porque na medida que o processo terapêutico vai acontecendo, muitas vezes os pacientes passam a se autoconhecer muito mais, né? E se sentem muito mais aliviados com esse momento, né? Para poder falar sobre suas angústias, para poder falar sobre seus anseios, fazer reflexões. Então, nada impede que um paciente siga por muitos anos fazendo o processo de psicoterapia e se entendendo e melhorando a sua qualidade de vida. Lembrando que é muito importante, muito benéfico para a saúde mental ter esse espaço de escuta sem julgamento, né? De escuta aonde o que você tem a dizer é importante, né? Ter alguém ali te ouvindo o tempo todo inteiramente, né? Mesmo que seja 1 vez por semana, 1 hora na semana, eu tenho certeza que isso faz toda a diferença na saúde mental do paciente. Então, a psicoterapia é um investimento sim, mas é um investimento na nossa saúde mental, no nosso bem-estar e também é uma forma de prevenir aí futuros adoecimentos e um envelhecimento mais saudável. Reconhecer as nossas emoções é um dos objetivos do Janeiro Branco. Muitas vezes não nos permitimos sentir algumas emoções, alguns sentimentos, por exemplo, como a tristeza, né, que parece um sentimento tão longe, mas que é comum a todos nós. Por isso, teremos agora uma matéria com a psicóloga Isadora Kolnag. Não perca! Olá, pessoal! Hoje eu vim falar sobre aqueles momentos que a gente se sente meio triste, melancólico e até mesmo sozinho. Eu sei que você já ouviu essa frase. Não tem problema não estar tudo bem. Que está tudo bem não estar tudo bem. Com certeza você já viu essa frase em alguma rede social, na televisão, porque ela é super famosa. Mas então, eu sei que por vezes é muito difícil a gente pensar nesse momento triste, que a gente não precisa ficar triste, que nós não estamos sozinhos, que nós temos amigos, uma família boa, enfim, que esse momento irá passar. Mas uma coisa que realmente é importante que você observe é se esses momentos são frequentes na sua vida. Na sua vida ou de pessoas que te rodeiam, né? Sua família, seus amigos, enfim. É importante que você perceba se isso acontece com frequência, assim, diariamente, 1 vez por semana. Porque se isso realmente acontece, é sinal de que você, ou essa possível pessoa, precisa de ajuda de um psicólogo ou de uma psicóloga. Sei que é muito difícil ficar pensando nisso, se isso acontece muito, se isso acontece pouco. Mas você sabe o que você sente, você sabe se você está se sentindo muito triste ultimamente ou não. Então isso é um dos sinais de que você precisa de ajuda de um profissional. Ainda hoje em dia, existe um certo preconceito de que ir num psicólogo ou numa psicóloga é sinal de que você é doente, que você é doido da cabeça, ou alguma coisa assim. Mas na verdade não quer dizer nada disso. Ir num psicólogo é sinal de que você se ama, que você quer cuidar de você, que você se preocupa com a sua saúde mental. Não tem nada a ver com doença ou ser doido da cabeça. Eu gosto de dizer que ir num psicólogo é sinal de que você quer cuidar da sua mente. Já que nós sempre nos preocupamos com o que acontece na nossa saúde do pescoço para baixo, né? Vamos no cardiologista, vamos no dentista, tentamos ter uma alimentação saudável. Por que não cuidar do que acontece do pescoço para cima? Que então a nossa mente, a nossa saúde mental, é basicamente a mesma coisa. Cuidar do que acontece do pescoço para cima, do pescoço para baixo e do pescoço para cima. É extremamente importante que você perceba que cuidar da sua saúde mental é algo mais do que importante. É sinal de que você se ama e você quer cuidar de você. Porque assim você conseguirá aprender quais são as suas emoções, como são as suas emoções, quais são os seus limites, aprender a lidar com os limites do outro, né? Seja da sua família, dos seus amigos.
aprender a lidar com momentos vulneráveis, com momentos instáveis, enfim. Eu tenho certeza de que quando você começar a ir num psicólogo, você vai perceber os benefícios que ir numa terapia vai trazer para sua vida. Porque é literalmente um investimento de vida, e eu digo financeiro quando eu digo isso, mas principalmente de vida, em saber lidar com o que acontece ao redor da nossa vida, o que acontece com a nossa vida. Então, outra coisa que eu queria comentar com você, que eu sei que você já passou por isso, sabe quando a gente tem muitas dores de barriga, azia, enjoo, coisas assim? Isso realmente pode sim estar ligado com o que está acontecendo aqui em cima, aqui na nossa saúde mental. Daqui a pouco você tem uma saúde perfeita, você se alimenta direito, mas por vezes você sempre está enjoado, sempre está tendo dor de barriga e enjoos. Claro que pode ser alguma coisa de verdade relacionada à sua saúde, mas se não tem nenhum motivo aparente, você já pensou que isso pode estar relacionado ao que acontece aqui em cima? Talvez isso é algo de você pensar, né? Porque sim, existe uma relação com o que acontece aqui embaixo também. Então, ir num psicólogo não tem nada a ver com doença. Ir num psicólogo é sinal de que você se ama e você quer se cuidar. O final do ano já está chegando, né? E o ano de 2020 é a oportunidade que você terá para cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde. Quem sabe você ligue aqui para nós, aqui no NAP, que todo mundo aqui, todos nós psicólogos teremos o maior prazer de te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Olá pessoal, eu quero aproveitar esse início de ano para falar com vocês sobre um tema que é bastante importante, sobre recomeços. Vez ou outra, todos nós na nossa vida estamos dispostos a passar por situações que exijam de alguma forma uma espécie de recomeço. Seja esse recomeço na profissão, né, ao encontrar uma nova profissão, ou ao se decepcionar com uma antiga, seja nas relações ou seja na vida em si. A vida pode dar muitas voltas. E é bastante importante, por isso eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas. Afinal de contas, como recomeçar? Bom, uma das primeiras coisas a se pensar é que num recomeço pode ser interessante pensar, talvez, naquilo que se deixou para trás. Aquilo que fazia sentido em outro momento, que talvez por decorrência da vida, enfim, precisou ser abandonado por alguma razão. Será que você não tem aí algum projeto que, bom, ficou inacabado e que você talvez ainda tenha vontade de continuar? É muito mais fácil poder pensar nesse começo em algo que talvez você já tenha passado, mas isso também não significa que não se possa estabelecer novas metas. E é bastante importante também a gente estabelecer e poder pensar e desejar coisas diferentes. Afinal de contas, o que será que poderia fazer sentido a partir disso que talvez tenha terminado na sua vida? Mas vale lembrar também que quando a gente estabelece metas, é importante, sim, poder sonhar, mas poder estabelecer objetivos possíveis de serem alcançados. Isso tem uma razão. Quando a gente estabelece metas ou objetivos muito altos, é muito provável que a gente não vá conseguir alcançá-los. E isso pode ser uma fonte de frustração, que pode trazer uma sensação de uma espécie de fracasso. Por outro lado, é claro, também nem sempre é necessário que se alcance um objetivo em sua plenitude para que isso possa ser considerado sucesso. Afinal de contas, muitas vezes o caminho até lá pode revelar pequenos sucessos ou pequenas metas. E fica uma outra dica também aqui. Talvez poder estabelecer, ao invés de uma grande meta, né, por exemplo, uma profissão ou algo que se queira alcançar, pequenas metas nesse caminho, dividir esse caminho, para que esse caminho possa também ser um pouco mais leve, digamos assim, e repleto de pequenas vitórias, e não somente de um grande esforço para um fim que, bom, talvez vai levar muito tempo para chegar. Mas, além disso, como a gente fala aqui de recomeço, e isso supõe um fim, não há problema nenhum em tirar um tempo bom para poder ficar triste, inclusive. A tristeza, ou mesmo o tempo de ficar parado, de lembrar de algumas coisas, daquilo que foi, de sentir saudade, talvez,
serve como uma forma de poder elaborar a experiência. Quando a gente foge demais da tristeza, isso pode trazer alguns prejuízos para a gente. Então não é errado, após um término, tirar um pequeno tempo para poder, refletir, afinal de contas, o que ficou dessa experiência que passou, o que continua ou o que não pode mais continuar, o que eu vou precisar me despedir. E talvez coisas que, eu vá sentir falta, e não tem nada de errado em sentir falta, mas, que fazer a partir daí? Então eu desejo para vocês um ótimo início de ano e um ótimo recomeço. E para curtir um momento de relaxamento, você pode agora conferir a nossa psicodica super especial, selecionada por um de nossos profissionais. Voltaremos em seguida. Olá, hoje eu tenho uma psicodica de um livro para professores e pais, muito relacionado às crianças, às brincadeiras que elas fazem, que algumas brincadeiras são interpretadas de algumas maneiras, né? Então esse psicólogo, Júlio César Valls, traz nesse livro, Aprendendo a Lidar com os Medos, aspectos bem importantes do desenvolvimento infantil, de brincadeiras e como a gente pode fazer algumas intervenções nesses momentos, assim proporcionando maior conhecimento para os professores e para os pais. Assim, é muito interessante essa leitura e hoje a minha psicodica é essa. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta e agora o nosso papo é com a psicóloga Josiane Pires, que irá falar um pouquinho sobre como aproveitar os dias de descanso com qualidade. Confere aí! Oi pessoal, como vai? Então, iniciou um novo ano, né? Sabe que esses dias eu tava conversando com uma pessoa muito querida e a gente se questionou sobre o início do ano, né? Sobre o mês de janeiro, mês de fevereiro, que são meses que frequentemente o pessoal tá de férias, né? Ou naturalmente com menos tarefa. Mas olha que engraçado, porque nesse período as pessoas tendem a não conseguir lidar com o ócio que as férias trazem, né? O momento de ficar de fato sem fazer nada, né?
o suportar a realidade, né? O suportar estar consigo mesmo sem ter que cumprir uma meta ou uma tarefa, né? Seja de trabalho, de faculdade, de escola, enfim. Algumas pessoas acabam em janeiro e fevereiro acumulando tarefas que vão se estender para o ano inteiro porque não conseguem lidar com algumas semanas de ócio, de sentar, né, com um sofazinho desse gostoso e fazer nada, simplesmente nada, né? Há alguns estudos até que falam que as gerações agora mais novas, apesar de muito inteligentes e muito rápidas, elas estão ficando um pouquinho menos criativas, né? E hoje, assim, dificilmente a gente encontra novos escritores famosos, assim, em ascensão, novos pintores, enfim, a criatividade ela vem baixando um pouco porque não se permite isso, não se permite criar, né? Hoje nós pegamos muitas coisas prontas, né? E acumulamos muitas tarefas, que a gente não permite ficar nesse ócio, suportar essa presença dessa ausência, ficar consigo mesmo e criar, deixar a nossa imaginação devagar por aí, né? Fazer conexões mentais que elaborem algo novo que nunca foi feito, né? E a gente pode relacionar essa questão, né, de não ficar no ócio nesses meses de férias com uma questão de, por exemplo, ficar sem dormir uma noite e seguir trabalhando no outro dia. A sensação de cansado vai ser bem pior quando chegar lá no final. Então imagine agora, iniciando o mês de janeiro e fevereiro de 2020, se a gente não se permitir ficar de férias de fato, né, a parar um pouco, a reduzir a velocidade, lá em dezembro, com o acúmulo de tarefas, vai parecer que a gente, enfim, não parou, não dormiu aquela noite, não dormiu em 2020, não descansou de fato, não é mesmo? Então vamos aproveitar todos os meses desse ano, né? Aqueles meses com mais trabalho, a gente trabalha. Aqueles meses que nos permite uma folga, né, férias, vamos aproveitar, vamos ficar em ócio, vamos dar tempo ao tempo, vamos viver cada dia, não é mesmo? E se a tarefa ficar difícil pra você, ou se você estiver confuso, né, vem ao NAP, procura a gente, vamos conversar, a gente pode ajudar também, a gente pode te dar alternativas para conseguir lidar melhor com esse ano. Existe aquela frase: prepare-se para o pior, espere pelo melhor. O problema é quando você fica preso no pior e não consegue torcer, desenvolver e realmente chegar no melhor. Sobre esse assunto, a psicóloga Sheila Flash nos falará hoje. Confere aí. O medo da frustração é tão grande que eu me preparo para o pior, porque se caso o pior aconteça ou algo não tão bom, eu já vou estar preparado para aquilo. É um sofrimento. E daí tem uma outra questão, que é a questão da química do nosso organismo. Porque para o organismo, aquilo que acontece contigo, que tu tá pensando, ele gera uma descarga química. E se tu não tá pensando em coisas boas, saudáveis, a química que vai liberar no teu organismo é uma química estressora, é um cortisol, é uma adrenalina. O que acontece? Tu mesmo em pensamento, tu vivencia algo como se estivesse acontecendo na realidade, que para o cérebro tudo é realidade, tudo está acontecendo agora. Não importa que é uma lembrança, não importa que é um pensamento que tu está construindo, mas se não é saudável, se não é uma coisa boa para ti, tá liberando uma química ruim. Então, tu imagina, é um sofrimento duplo, é um sofrimento triplo, é um sofrimento desnecessário que a gente acaba criando quando desenvolve esse processo de fazer construções negativas que não aconteceram. Ah, mas eu vou estar melhor preparado caso aconteça o pior. Mas a vida nos prepara. A gente não precisa passar por uma situação frustrante, horrível, para saber que a gente vai ter condições. É a gente acreditar um pouquinho mais no potencial da gente e que as coisas vão acontecer. É foco na solução e não foco no problema. E o que a maioria das pessoas fazem? Foco no problema. E ficam remoendo o problema. Ok, o problema já está manifestado. O problema já está acontecendo. O que a gente pode fazer? Nada, já está existindo. Então eu vou focar na solução, porque aquilo não vai deixar de acontecer. Se um café está derramado, o café está derramado. O que a gente vai ter que fazer? Bom, eu vou secar,
Não adianta ficar, por que o café foi derramado, ficar lastimando. Não adianta de nada. A gente vai ter que secar o café. Se sujou um papel, a gente vai ter que ver se imprime um outro, se faz um novo, mas tá feito. Eu acho que as pessoas confundem muito o se importar, né? Como se tu só pudesse demonstrar que tu se importa se tu tiver depositando aquele sofrimento, aquela carga emocional em cima das coisas. E não, tu pode se importar e ter uma clareza mental do que está acontecendo, tu pode se importar e não ficar se escabelando com o que está acontecendo. Tu pode simplesmente ter um entendimento do que está acontecendo. Tem algumas questões importantes que quando a gente vai se dando conta, a vida da gente se transforma muito, muito. Hoje eu ainda escrevi falando tem coisas que a gente não pode mudar, né? Tem coisas que são como elas são e tem coisas que a gente pode mudar, ok? Aquilo que a gente não pode mudar, a estrutura, uma pessoa, a gente pode mudar a percepção que a gente tem da situação. E isso é nosso. Isso é algo que está na nossa vontade, na nossa construção e no entendimento de que isso é possível. Eu posso não mudar o outro, mas eu posso tentar mudar a forma que eu enxergo o outro. Entender o porquê que o outro tem determinados comportamentos. E com isso a gente vai mudando a vida. Porque daí a gente também não se coloca tão vítima das situações e a gente se coloca mais naquele lugar onde a gente tem condições de direcionar a vida da forma que a gente gostaria. Talvez não mudando as circunstâncias, mas como a gente observa as circunstâncias. Foi uma forma um pouco diferente de mostrar que às vezes a gente quer que o ano seja novo, né? E que legal, um ano novo, tá, mas adianta o ano ser novo se eu continuo com o mesmo comportamento, se eu continuo com o mesmo olhar sobre as coisas? Às vezes tem coisas que estão ali na minha vida e eu não tenho o que fazer, mas eu posso mudar a forma que eu enxergo, eu posso dar um significado novo, um significado diferente, e com isso a gente muda, a vida muda, e a gente sim daí consegue ter um ano novo de verdade, né? Porque a gente se transforma de uma maneira que muitos não entendem, mas é através de um olhar, é a percepção da realidade. Quando a gente descobre isso, assim, muda a vida. Para mim, quando eu descobri essa questão da percepção da realidade, virou uma chave muito grande, porque é lindo o movimento que daí tudo a gente enxerga de uma forma diferente, a gente sabe que a gente tem como... Aí a pior situação, tu sempre vai conseguir olhar o que tem de bom naquilo. Então um problemão continua sendo um problema, mas tu vai extrair algo de bom. Estamos chegando no final do nosso programa. Hoje falamos um pouco sobre o Janeiro Branco, a importância de se cuidar da saúde mental. Sempre falamos sobre bem-estar emocional nos nossos programas, mas queremos salientar mais ainda nesse mês de conscientização que é o Janeiro Branco. Lembre-se que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no site do NAP. Vocês também podem mandar as suas dicas sobre temas que vocês gostariam de ver nos nossos programas e nós nos vemos na semana que vem. Krause Assistencial apresentou NAP TV.